Eu vou dar para você agora um checklist para que você nunca mais seja humilhado, humilhada quando você for passar um caso para o colega que está lá na UTI, o intensivista. Eu acho que é muito raro nunca ter acontecido com você, de você ter sido, vou dizer humilhado, mas enfim, você tentar passar um caso, você está no pronto-socorro, tenta passar um caso para a UTI, o cara te questiona, pergunta e põe defeito e não deixa subir, e não sei o quê. Para resolver o teu problema de vez, eu vou te dar um passo a passo. Eu até recomendo que você pegue já papel e caneta, seu computador, tablet, enfim, iPad, anote tudo que eu vou falar, porque eu vou te dar um checklist de tudo que você tem que ver antes de passar o caso para o intensivista. Para evitar que você seja xingado, humilhado, enfim, destratado, tenha um burnout. Eu garanto que se você ver todo esse checklist e você seguir, são chances zero do intensivista ficar bravo com você. Todo mundo vai ver que você é muito criterioso e você sabe tudo que você está falando e sabe tudo que está fazendo. Primeira grande questão aqui, começando aqui na primeira coisa que você tem que saber, é justamente saber a história completa. Eu vou colocar aqui antecedente pessoal, medicação de uso contínuo e alergias. Então, por que eu digo que você tem que saber a história completa? É muito comum, quando você está no plantão de PS, você ligar para passar um caso e aí você lê a ficha, o prontuário do paciente e fica faltando informação. E é mais comum ainda quando você liga para o intensivista para passar o caso, ele vai te perguntar esse tipo de coisa. Ele vai falar, colega, e aí, você viu um antecedente? Você viu se toma alguma coisa? Você viu se tem alguma coisa aí? Se tem uma hipertensão, enfim, alguma coisa de base aí, que uma insuficiência cardíaca, alguma coisa que não foi falado? Então, antes que você tome esse supapo, que você ligue lá para passar o caso, não veja isso, já anota. Anota que você tem que saber a história completa. Medicação de uso contínuo, alergia, antecedentes pessoais e tudo que você puder levantar sobre a história com anamnese, exame físico, enfim. Refaça tudo, repassa tudo. E aí você entra em contato justamente com tudo isso já na cabeça, para que você não dê brecha para o intensivista perguntar se você sabe disso ou não. E pode parecer besteira, mas muita gente não revisa isso. Então anota isso como a primeira coisa. Bom, a segunda coisa, que é extremamente importante, é saber por que o paciente precisa de UTI. Aí você fala, João, mas isso é básico e tudo mais. Não, isso não é básico. Muitas vezes o colega vai passar o caso e ele não sabe dizer para o intensivista por que o paciente precisa de UTI. Ah, porque o fulano que atendeu primeiro pediu UTI, mas às vezes ele está meio assim e não precisa. Então, antes de você ligar, já confere por que o seu paciente precisa de UTI. Porque às vezes nessa conferência você vai ver que ele não precisa de UTI. Você vai ver que uma enfermaria está de bom tamanho para ele. Então, checa isso e veja se o seu paciente de fato precisa de UTI. Se ele não precisar, já meio caminho andado, você não precisa. Mas saiba o porquê, porque o intensivista vai te perguntar. É muito comum. Na ligação ele vai te perguntar, tá, colega, precisa de UTI por quê? Por que precisa de UTI? Às vezes é uma coisa que não necessariamente precisa de UTI. Então, veja isso e anote isso daí que eu falei para você. A terceira coisa, pessoal, importantíssima, é saber se tem disfunção renal. E aí o que você vai ter que ver? Ureia e creatinina, pelo menos. E por que isso é importante? Muitos colegas vão passar o caso e não checam se tem disfunção renal. E é importante por quê? Por exemplo, um paciente com infarto agudo do miocárdio que tem que ser feito um CAT. Se esse paciente tiver disfunção renal, esse CAT vai ser bolado, não vai ser feito. E aí o intensivista ele já vem com essa ideia na cabeça e ele quer saber se você tem essa informação, porque isso vai ser importante. Ou, por exemplo, o paciente precisa fazer um exame contrastado, mas a creatinina está alta. O intensivista quer saber se você tem essa informação. Então, pelo menos, ureia e creatinina, você tem que saber se tem disfunção renal e comunicar a ele. Por exemplo, tem uma create de 3, de 4, de 5. E outro pulo do gato que eu dou para você também, vou até colocar aqui,
Pré ou pós? Pré ou pós o quê? Saber se pré ou pós renal. Então, por exemplo, digamos que você tem um paciente extremamente desidratado, tem uma ICC e tem uma disfunção renal importante. Provavelmente, a disfunção renal tem a ver com a desidratação, que nós chamamos de disfunção pré-renal. Então, é só você guardar o seguinte: a disfunção pré-renal é quando você tem um problema de líquido, quando você tem um problema de justamente líquido para gerar bomba dentro do rim. Ou seja, você tem falta de volume, essa falta de volume depleta a função renal e aí você tem aumento de creatinina. Então nós chamamos isso de pré-renal. Por quê? Porque o problema está antes do rim. Quando você tem uma disfunção renal pós-renal, é o que eu tinha um professor de uro que falava que é problema de cano. Ou seja, esse cara tem uma ureterolitíase, esse cara tem uma hidronefrose importante. Então o problema está depois do rim. É um problema urológico, pós-renal, depois do rim. Então guarda isso e diz isso pro intensivista, porque provavelmente ele vai perguntar. E faz toda a diferença. Você tem um paciente que tem uma disfunção renal pré-renal e você tem um paciente que tem uma disfunção renal pós-renal. O tratamento é completamente diferente. Inclusive, pós-renal, geralmente o tratamento é cirúrgico. Você tem que acionar a equipe da urologia para fazer a intervenção, abrir esse canal aí, fazer a urina fluir e voltar a ter atividade renal. Então, isso é muito importante que você guarde isso daí. A quarta pergunta que você tem que anotar é: se tem disfunção renal, tem gaso? E por que se tem disfunção renal tem gaso? Porque o intensivista vai te perguntar. Se você tem um paciente com disfunção renal, é muito importante que você tenha uma gasometria, justamente para você ver níveis de acidose, alcalose, nível de bicarbonato, para que você tenha uma ideia se esse indivíduo está ou não em urgência dialítica. E aí faz toda a diferença, porque se o cara está em urgência dialítica, você tem que tomar um tipo de medida muito diferente se ele não está. E detalhe, muitas vezes você tem um paciente que está com uma creatina de 5, 6, 7 e ainda não está em urgência dialítica. E às vezes você tem um paciente que está com uma creatina de 3 e já está em urgência dialítica. Então, a gasometria ela te ajuda justamente a entender qual que é todo esse contexto, esse contexto metabólico do paciente no sentido de disfunção renal. E o intensivista vai perguntar para você. Então, se você liga para ele, fala que você está com uma creatina de 3, 4, 5, 6, a próxima pergunta que ele vai te fazer é: tem gaso? Se não tem, providencia gaso, principalmente antes do paciente subir. Quinta pergunta, tá? Saber se tem discrasia sanguínea. E aqui é muito importante, então o que você vai ter que pedir? TP, TTPA, INR, coagulograma. Pedir coagulograma para o paciente. Por quê? Vou voltar no exemplo do cateterismo. Digamos que você está passando um caso de um paciente com infarto e aí esse paciente precisa ir para um cateterismo. A primeira coisa que o hemodinamicista vai perguntar é se esse paciente tem coagulograma ou não. Porque um paciente com discrasia sanguínea, NR alargado, enfim, ele não vai ser submetido a um cateterismo. Logo, o intensivista vai te perguntar se você pediu coagulograma e se esse paciente tem algum tipo de discrasia sanguínea. E muita gente não faz esse tipo de pergunta antes de passar o caso. Aí fica o hemodinamicista bravo, o intensivista bravo. Então, é justamente, estou falando isso para você evitar esse tipo de dor de cabeça. A sexta pergunta é: tem necessidade de tomografia? Se sim, fez? Aqui. É isso. Então, assim, vou te dar um exemplo, tá? Você está internando um paciente idoso, paciente com uma pneumonia importante. Eu garanto para você que a primeira coisa que o intensivista vai perguntar é se você fez tomografia de tórax. Por quê? Porque muitas vezes é muito mais fácil que você resolva todos os exames do paciente antes de subir para a UTI do que ele vá para a UTI, depois tem que fazer exame, desce. Quem tem que descer geralmente é um intensivista ou outra pessoa, depois sobe de novo, perde tempo. Então é muito melhor que você já veja se ele precisa de exames. Vou te dar um exemplo, tá?
Por exemplo, e aí entra outro pulo do gato aqui para você, paciente com diverticulite que fez tomografia. A primeira coisa que ele vai perguntar para você é: foi com contraste? Foi contrastado? Por quê? Para você apurar o nível de técnica e visualização. Se não foi, e você está suspeitando de uma diverticulite, qualquer coisa intraabdominal importante, o intensivista vai te questionar se você pediu com contraste ou não. Então é bom que você já esteja um passo antes do questionamento dele, para que você possa fazer tudo certinho e conseguir passar um caso mais redondinho. Então essa é a sexta pergunta. A sétima pergunta é a seguinte: tem plano terapêutico? E aí o que é o plano terapêutico? O plano terapêutico é justamente você saber qual é o próximo passo que vai ser dado para o paciente. Então, por exemplo, digamos que você pegou um paciente com pneumonia e aí você está passando o caso para o intensivista. Ele quer saber qual é o plano terapêutico desse paciente. Tá, qual antibiótico vai entrar? Por quanto tempo? Vai ser feita fisioterapia? Vai entrar com corticoide? Qual tipo de corticoide? Esse paciente já está prescrito? Já está tudo ok? Tem alguma outra coisa? Então, o plano terapêutico é o que vai ser feito dali para frente. E aí você pode até me falar: pô, João, mas eu não sou intensivista, eu não preciso saber isso. Não, mas você é médico. E como médico, você está passando um caso, você precisa saber qual é o próximo passo. Então, por exemplo, infarto agudo do miocárdio. Qual é o próximo passo, principalmente se é um infarto com supra? O próximo passo é o quanto antes abrir a artéria, seja por trombólise, seja por intervenção coronariana percutânea, o famoso CAT. Você tem que saber o que vai ser feito a partir dali. E muito colega erra nisso. Porque vai passar o caso para a UTI, mas não sabe plano terapêutico. Então você precisa saber plano terapêutico para o intensivista não te pegar de calça curta. Ele vai te perguntar: tá, e aí, vai ser feito o quê? Qual é o plano terapêutico? E você vai ficar ali, boiando, sem entender o que você vai falar. Então é muito importante que você saiba qual vai ser o próximo passo do paciente. Depois de plano terapêutico, aqui como oitavo ponto, seria: está estável hemodinamicamente? Então, o que é isso aqui? Você saber justamente como o paciente está do ponto de vista clínico, né? E eu digo hemodinâmico porque vai um ponto além de clínico. É saber o seguinte: esse paciente está estável? Ele está fazendo uso de algum tipo de droga vasoativa? Esse paciente está entubado? Esse paciente está sedado? Esse paciente tem o mínimo de segurança possível? E você precisa saber isso quando você vai passar o caso ali. Tem muita gente que só passa o caso, lê e sequer vai na beira-leito do paciente para ver o sinal vital dele. Aí o paciente chega na UTI chocado, você vai receber um big de um relatório do seu colega da UTI dizendo que você não viu esse paciente aí. Então vá lá na beira-leito, veja se está tudo ok, veja quanto está a pressão arterial, veja quanto tem frequência respiratória, frequência cardíaca, temperatura, se ele faz uso de droga vasoativa ou não, se faz, quanto está essa droga vasoativa, qual é a diluição dessa droga vasoativa. Tudo isso importa quando você vai passar o caso para o intensivista. E se você não passa, você pode ter certeza que ele vai ligar depois descascando você, porque você não passou direito para ele. Então, estável hemodinamicamente. O ponto 9 aqui é: está em OT? Aí aqui, acesso central já passado? Isso aqui é um pulo do gato. Por quê? Porque o intensivista, ele gosta de receber o paciente o mais estável possível. Então, se você está vendo ali alguém que tem uma insuficiência respiratória importante e não entubou, é necessário que você entube, estabilize para mandar para a UTI primeiro. Se você mandar um cara na iminência de uma parada respiratória ou numa angústia respiratória importante, você pode ter certeza que a sua batata vai assar. O acesso central é um pouco mais tranquilo, tem algumas instituições, inclusive, que não gostam que o central seja passado no pronto-socorro a nível de infecção, mas na grande maioria das instituições você pode passar o central e já mandar o paciente com o central passado. O intensivista vai te agradecer muito e vai evitar dor de cabeça. Muitas vezes ele vai te ligar: pô, eu tinha indicação de central, por que não passou? Está com nora no periférico.
não sei o quê, vai fazer relatório, vai falar para a chefia. Então evita isso. Né? Já evita isso, já veja se o paciente está bem entubado, veja se o paciente já tem um central ok, se está tudo legal aí para ele, para que você evite dor de cabeça. E aí, a última questão, e não menos importante, é familiares avisados. O que é esse familiares avisados aqui? Os familiares avisados é você conversar com o familiar o que está acontecendo e o que vai acontecer. O que é muito comum? É muito comum o colega pega o caso, passa para a UTI e não conversa com a família. O que acontece? Chega na UTI, quem que tem que conversar? O intensivista. E às vezes é madrugada, o intensivista está de saco cheio, não sei o que, ele acaba não falando e gera um atrito grande e uma bomba que vai explodir no PS. Então já se antecipe a isso, já vai falar com o familiar, já explica, fala, olha, vai acontecer A, B, C e D, etc, etc, etc. E pronto, você já está tranquilo, você já vai passar um caso muito mais sossegado. Então, essas são as 10 perguntas que você tem que se fazer para que você não seja humilhado, não tome um esporro, não tome um xingo e passe um caso muito mais redondo para o intensivista. A gente sabe que o intensivista muitas vezes está bravo, o intensivista está ali querendo dormir, enfim, isso é um problema do intensivista. Agora, a sua parte você precisa fazer. Então, anota essas 10 perguntas, anota esse checklist, guarda isso com você, para que você consiga usar no seu dia a dia, quando você tiver que passar um caso. Eu tenho certeza que você vai me agradecer, porque aqui eu deixei o ouro para você de tudo que você precisa perguntar se esse paciente tem, para que você passe um bom plantão, para que você passe, enfim, um bom caso lá para o médico da UTI. E se você gostou aqui do meu conteúdo, se você quer aprender mais, clica aqui para se inscrever, deixa o seu comentário, fala o que você achou. Eu vou gostar muito, eu gosto muito de responder, eu respondo todos os comentários aqui. E se inscreve no canal para você não perder nada. E acesse também o www.emergenciacursos.com.br, que é o site do Emergência, que é justamente onde eu ajudo médicos como você, recém-formados ou médicos que querem, enfim, se tornarem referência dentro de um plantão, ganharem de 2 a 3 vezes mais e conseguirem plantões e principalmente dar plantão com muito mais segurança. Só você entrar lá, você pode fazer um diagnóstico gratuito, você pode marcar uma reunião comigo para a gente falar sobre carreira. Vai ser um grande prazer, pode comprar um dos cursos e entrar ali justamente nessa rota. Um grande abraço, espero que você use essas 10 coisas que eu falei, de fato vão te ajudar e deixa depois nos comentários se te ajudou. Um grande abraço, valeu.